Fábio Júnior estava numa farmácia de Três Corações quando viu uma senhora de 87 anos tentando comprar remédios sem dinheiro suficiente. O que aconteceu depois ninguém esperava. Um gesto simples se transformou em algo que mudaria vidas para sempre. Essa história vai tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. A manhã de terça-feira, dia 15 de outubro, em Três Corações, Minas Gerais, começava com aquele clima típico do interior. Eram 9h15 quando Dona Joana dos Santos, de 87 anos, saiu de casa caminhando devagar pela rua São José. Ela carregava sua bolsa de crochê azul claro, feita por ela mesma há mais de 10 anos, e usava um vestido florido simples que guardava para ocasiões especiais, como ir ao médico ou à farmácia. Dona Joana tinha uma rotina. Todo dia 15 do mês, ela ia até a farmácia central comprar seus remédios para diabetes e pressão alta. A aposentadoria dela como merendeira da Escola Municipal Professor João Batista chegava sempre no dia 10. Então ela esperava alguns dias para ter certeza de que o dinheiro estava na conta. 40 anos trabalhando na mesma escola, preparando merenda para centenas de crianças, sempre com o mesmo carinho de mãe. Nesta manhã, porém, algo estava diferente. Dona Joana sentia uma preocupação no peito que não conseguia explicar. Talvez fosse intuição, talvez fosse o jeito que o farmacêutico Antônio tinha olhado para ela no mês passado, quando perguntou sobre o preço dos remédios. Ela contou e recontou o dinheiro dentro da bolsa. R$ 80 contadinhos, separados com muito cuidado. A caminhada até a farmácia levava uns 15 minutos no passo dela. Dona Joana cumprimentava todos que encontrava pelo caminho. Bom dia, meu filho. Como está a família? Deus abençoe seu dia. Era assim que ela tratava todo mundo na cidade, com aquele carinho natural de quem criou não só os próprios filhos, mas também ajudou a criar metade das crianças da vizinhança. Quando chegou na farmácia central, às 9h30, o movimento estava normal para um dia de semana. Antônio, o farmacêutico, estava atrás do balcão organizando medicamentos. Ele conhecia Dona Joana há mais de 20 anos e sempre a tratava com muito respeito. A farmácia tinha aquele cheiro característico de remédios e álcool, balcões antigos de madeira escura e prateleiras que iam até o teto. Bom dia, seu Antônio. Ela cumprimentou com um sorriso. Vim buscar meus remédios de sempre. Antônio pegou a receita que ela já sabia de cor e começou a separar os medicamentos. Eram 3 tipos, um para diabetes, um para pressão e um para o coração. O ritual de todo mês, sempre na mesma ordem. Mas quando Antônio terminou de somar tudo na calculadora, o semblante dele mudou. Ele olhou para Dona Joana com uma expressão que ela não gostou de ver. Dona Joana, a senhora tem quanto aí na bolsa hoje? Ela respondeu com naturalidade. Tenho meus R$ 80 certinhos, meu filho. Por quê? O farmacêutico respirou fundo antes de falar. Dona Joana, o laboratório aumentou o preço de 2 medicamentos. Ficou R$ 103 no total. O mundo de Dona Joana pareceu tremer naquele momento. Ela abriu a bolsa de crochê e olhou novamente para as notas amassadinhas. R$ 80. Faltavam R$ 23. Mas como assim, seu Antônio? Mês passado estava tudo certinho com esse dinheiro, ela disse, tentando não deixar a preocupação aparecer na voz. Antônio explicou que os preços tinham mudado na semana anterior, que não era culpa dele, que também estava preocupado com os clientes mais antigos. Dona Joana sentiu aquela sensação ruim no estômago, a mesma que sentia quando era criança, e sabia que tinha feito algo errado. Mas dessa vez, ela não tinha feito nada errado. Era só a vida sendo difícil mais uma vez. Ela ficou ali parada, segurando a bolsa, pensando no que fazer. Voltar para casa sem os remédios? Pedir dinheiro emprestado para alguém? Comprar só parte dos medicamentos? A senhora quer levar só 2 tipos por enquanto? Antônio perguntou, tentando ajudar. Dona Joana sabia que todos os 3 medicamentos eram importantes, mas também sabia que R$ 23 era muito dinheiro para ela conseguir até o fim do mês. Ela começou a calcular na cabeça. Se comprasse só os remédios para diabetes e pressão, sobraria um pouco de dinheiro para outras coisas. Deixa eu pensar um pouquinho, meu filho, ela disse para o farmacêutico. Dona Joana olhou pela janela da farmácia, vendo o movimento da rua.
Algumas pessoas passavam apressadas, outras conversavam em frente ao mercadinho do lado. A vida continuando normal para todo mundo, menos para ela naquele momento. Foi quando ouviu uma voz masculina no balcão ao lado, conversando com outro homem sobre uma viagem e dor de cabeça. A voz era bonita, grave, com um jeito de falar que lembrava alguém conhecido. Dona Joana prestou atenção sem querer e pensou: nossa, como esse moço canta igual ao Fábio Júnior quando fala. Algo estava prestes a mudar completamente o rumo daquela manhã difícil. Fábio Júnior estava voltando de uma apresentação em São Paulo e seguia viagem para Belo Horizonte quando seu motorista, Carlos, sugeriu uma parada em Três Corações. Patrão, que tal tomarmos um café aqui? É a terra do Pelé, tem uma energia boa, disse Carlos, enquanto estacionava o Mercedes-Benz preto na rua principal da cidade. O cantor desceu do carro sentindo a tranquilidade do interior mineiro. Eram quase 9h30 da manhã e a cidade acordava devagar, bem diferente da correria de São Paulo. Ele usava uma camisa social azul clara, calça jeans escura e sapatos sociais marrons. O empresário Roberto, que sempre o acompanhava nas viagens, desceu também e comentou: vamos tomar um café rápido e já seguimos viagem. Fábio sentia uma dor de cabeça incômoda desde que acordou no hotel. Tinha sido uma apresentação intensa na noite anterior e ele sempre ficava com tensão depois dos shows. Vou aproveitar e comprar um analgésico, disse para Roberto enquanto caminhavam pela rua tranquila. A farmácia central estava bem ali na esquina, com sua fachada simples e uma placa antiga escrita desde 1972. Fábio empurrou a porta de vidro e sentiu aquele cheiro característico de farmácia que o remeteu à infância, quando a mãe o levava para comprar remédios em Santos. Dentro da farmácia, havia uma senhora de cabelos brancos no balcão principal, conversando baixinho com o farmacêutico sobre medicamentos. Fábio se dirigiu ao outro balcão, onde uma funcionária mais jovem o atendeu. Bom dia, preciso de um analgésico para dor de cabeça, por favor, ele disse com sua voz naturalmente grave e melodiosa. Foi nesse momento que ouviu a senhora comentar baixinho: nossa, como esse moço canta igual ao Fábio Júnior. Ele se virou discretamente e viu Dona Joana olhando em sua direção com curiosidade. Ela tinha um sorriso doce no rosto, mas também uma expressão preocupada que ele não conseguiu ignorar. Roberto estava do lado de fora, falando ao telefone com a produção do próximo show. Fábio ficou sozinho na farmácia e decidiu prestar atenção na conversa entre a senhora e o farmacêutico. Era impossível não ouvir a situação dela com os medicamentos e o dinheiro que estava faltando. Dona Joana, a senhora quer que eu reserve os remédios até amanhã? Perguntou o farmacêutico Antônio. Talvez até lá a senhora consiga o dinheiro que está faltando. A dignidade de Dona Joana era visível na forma como ela segurava a bolsa de crochê e na postura ereta, mesmo diante da dificuldade. Não precisa reservar não, meu filho. Vou levar 2 tipos por agora e o terceiro eu compro depois, ela respondeu, tentando parecer natural. Mas Fábio percebeu a tristeza escondida na voz dela. Aquela tristeza que ele conhecia bem das próprias dificuldades que já tinha enfrentado na vida. A funcionária entregou o analgésico para Fábio e ele pagou, mas continuou observando a situação de Dona Joana. Havia algo naquela mulher que o tocava profundamente. Talvez fosse a forma carinhosa como ela tratava o farmacêutico, chamando-o de meu filho, ou talvez fosse a dignidade silenciosa diante de uma situação difícil. O senhor não é igual ao Fábio Júnior mesmo, Dona Joana disse, virando-se para ele com um sorriso genuíno. A voz é igualzinha. Eu escuto ele no rádio há mais de 30 anos, desde quando ele cantava com os Maçãs. A comparação fez Fábio sorrir. Era a primeira vez em muito tempo que alguém o comparava com ele mesmo sem saber quem ele realmente era. A senhora gosta das músicas dele? Fábio perguntou, aproximando-se do balcão onde ela estava. Dona Joana se animou visivelmente. Gosto muito, meu filho. Aquelas músicas me acompanharam a vida toda. Quando eu trabalhava na escola preparando merenda, sempre tinha uma música dele tocando no rádio da cozinha. O farmacêutico Antônio observava a conversa com interesse, notando como a senhora tinha se animado ao falar sobre música. Fábio sentiu uma conexão instantânea com aquela mulher simples que falava com tanto carinho sobre suas canções.
sem ter ideia de quem estava na sua frente. Ela deve ter sido uma ótima merendeira, Fábio comentou. Dá para ver que tem um coração bom. Dona Joana ficou emocionada com o elogio. Obrigada, meu filho. Trabalhei 40 anos na mesma escola. Vi as crianças crescerem, algumas vinham me visitar depois de formadas. Havia uma beleza especial naquela simplicidade. Fábio estava acostumado com grandes palcos, luzes, multidões. Mas ali, naquela farmácia de interior, conversando com uma senhora de 87 anos que não sabia quem ele era, sentia uma paz que não experimentava há muito tempo. Dona Joana pegou 2 frascos de remédio que cabia no seu dinheiro e guardou a bolsa de crochê. Foi um prazer conversar com você, meu filho. Você parece ser um rapaz bem educado, ela disse, se preparando para ir embora. Fábio observou como ela caminhava devagar, com a dignidade de quem sempre trabalhou honestamente. Foi quando ele tomou uma decisão que mudaria o rumo daquele dia. Ele não imaginava o que estava por vir. Fábio não conseguiu deixar Dona Joana ir embora daquela forma. Havia algo nela que o tocava de uma maneira que ele não sentia há anos. Talvez fosse a forma como ela o tratou com tanto carinho natural ou a dignidade silenciosa diante das dificuldades. Ele se aproximou dela antes que chegasse à porta. Dona, espera um pouquinho, ele disse gentilmente. Deixa eu pagar a diferença dos seus remédios. Não é nada demais para mim. Dona Joana parou e o olhou com uma expressão de surpresa e gratidão, mas logo balançou a cabeça negativamente. Não, meu filho, muito obrigada mesmo, mas não posso aceitar dinheiro de estranhos. A recusa foi educada, mas firme. Fábio percebeu que tinha mexido numa questão de orgulho e princípios. Mas a senhora precisa dos medicamentos, ele insistiu. Dona Joana segurou a bolsa de crochê com mais força e explicou. Meu filho, eu me criei trabalhando honestamente. Nunca pedi nada para ninguém e não vou começar agora aos 87 anos. Roberto, o empresário, entrou na farmácia nesse momento e ficou observando a situação. Ele conhecia Fábio há 15 anos e sabia quando o cantor estava realmente envolvido com alguma causa. Havia uma intensidade no olhar dele que aparecia poucas vezes. A senhora trabalhou 40 anos, tem todo o direito de receber ajuda, Fábio tentou argumentar. Mas Dona Joana manteve sua posição. Trabalhei sim, e muito, mas isso não me dá direito de aceitar dinheiro de pessoas que mal conheço. Ela fez uma pausa e acrescentou. Você parece ser um rapaz de família boa, mas eu tenho meus princípios. O farmacêutico Antônio interviu na conversa. Dona Joana, todo mês a senhora passa pela mesma dificuldade. No começo do mês compra todos os remédios, no final sempre falta dinheiro. Essa informação deixou Fábio ainda mais determinado a ajudar, mas também mais consciente de que precisava respeitar a personalidade da senhora. Sabe o que vamos fazer? Disse Dona Joana, mudando o tom da conversa. Você parece estar com fome. Por que não vai lá em casa almoçar comigo? Moro aqui perto, na Rua das Flores. Faço um feijão tropeiro que é uma delícia. O convite sincero pegou Fábio de surpresa. Ela estava oferecendo comida quando nem tinha dinheiro para os próprios remédios. Dona, a senhora não precisa se preocupar comigo, Fábio disse, emocionado com a generosidade dela. Eu que deveria estar oferecendo alguma coisa para a senhora. Dona Joana sorriu daquela forma maternal que ela tinha. Rapaz, você está longe de casa, viajando. Isso que é vida. Tem que comer direito, cuidar da saúde. Roberto observava tudo aquilo com fascínio. Em 15 anos trabalhando com Fábio, nunca tinha visto o cantor tão envolvido com uma pessoa comum. Havia uma química especial entre eles, uma conexão genuína que ia além da situação dos medicamentos. A senhora me lembra minha mãe, Fábio confessou. Ela também tinha essa mania de querer alimentar todo mundo que aparecia lá em casa. Dona Joana ficou visivelmente emocionada. É assim mesmo, meu filho. Mãe é mãe em qualquer lugar. A gente vê um rapaz bonito e bem educado como você e já quer cuidar. A conversa foi ganhando uma profundidade inesperada. Dona Joana começou a contar sobre os anos de trabalho na escola, sobre como tratava as crianças carentes que chegavam com fome, sobre as vezes que levava comida de casa para garantir que ninguém ficasse sem comer. Eu sempre cantava enquanto preparava a merenda, ela contou. Música deixa tudo mais gostoso. Que tipo de música a senhora gostava de cantar? Fábio perguntou, genuinamente curioso. Ah, meu filho, eu cantava de tudo.
mas tinha umas canções do Fábio Júnior que eu sabia de cor. 20 e poucos anos. Pai, o que é que há? Essas músicas me acompanharam em momentos muito difíceis da vida. Fábio sentiu um arrepio na espinha ao ouvir aquilo. Suas próprias canções tinham sido companhia para aquela mulher durante décadas de trabalho e dedicação. Havia uma beleza e um significado nisso que ele nunca tinha experimentado dessa forma. E qual era a favorita? Ele perguntou, cada vez mais envolvido na conversa. Dona Joana não hesitou. 20 e poucos anos. Sempre que eu estava triste ou preocupada, cantava essa música e me sentia melhor. É como se ela falasse direto com minha alma. O farmacêutico Antônio estava encostado no balcão, observando aquela interação única. Em 20 anos de farmácia, nunca tinha visto um cliente se envolver tanto com Dona Joana. Normalmente as pessoas compravam seus medicamentos e iam embora. Aquele rapaz era diferente. Roberto se aproximou discretamente de Fábio e sussurrou. A gente precisa seguir viagem em breve. Mas Fábio fez um gesto, pedindo mais alguns minutos. Havia algo acontecendo ali que era mais importante que qualquer compromisso profissional. A senhora disse que conhece as músicas do Fábio Júnior há muito tempo. Já viu ele pessoalmente alguma vez? Fábio perguntou, testando o terreno. Dona Joana deu uma risada gostosa. Imagina, meu filho, uma pessoa simples como eu, onde é que ia ver um artista famoso? Eu só conheço ele pelo rádio mesmo. Foi nesse momento que Fábio decidiu se apresentar adequadamente. A descoberta que estava chegando mudaria completamente o rumo daquela conversa e daquele dia especial. Fábio respirou fundo e decidiu que era hora de se apresentar. Dona, eu preciso contar uma coisa para a senhora. Meu nome é Fábio Júnior. Eu sou o cantor mesmo. Ele disse isso de forma simples, sem pompa, como quem conta algo natural. Dona Joana parou de falar e o olhou fixamente por alguns segundos. O silêncio na farmácia ficou pesado. O farmacêutico Antônio e Roberto observavam a reação dela. Finalmente, ela soltou uma risada baixinha e balançou a cabeça. Ah, meu filho, você é engraçado mesmo. Fábio Júnior é um artista famoso, anda de avião, mora em mansão. O que ele estaria fazendo numa farmácia de 3 Corações? A descrença dela era genuína e compreensível. Fábio tentou explicar. Eu sei que parece estranho, mas é verdade. Estava viajando de São Paulo para Belo Horizonte e paramos aqui para tomar café. Dona Joana continuou sorrindo, como quem ouve uma piada boa. Rapaz, você tem mesmo a voz igualzinha a ele, mas para de brincadeira. Roberto se aproximou e mostrou a carteira de identidade de Fábio. Olha aqui, dona, é ele mesmo. Dona Joana pegou o documento com cuidado, colocou os óculos que estavam pendurados no pescoço e leu devagar. Fábio Correia Airosa Galvão. Fábio Júnior. Suas mãos começaram a tremer ligeiramente. Meu Deus do céu! Ela sussurrou, devolvendo o documento. É você mesmo. Sua voz mudou completamente. Ficou mais baixa, mais emocionada. Eu não posso acreditar. 40 anos ouvindo suas músicas no rádio e você está aqui conversando comigo na farmácia. Fábio percebeu que ela estava ficando nervosa e tentou tranquilizá-la. Fica calma, dona. Eu continuo sendo o mesmo rapaz que estava conversando com a senhora há 5 minutos. Nada mudou. Mas para Dona Joana tudo tinha mudado. Ela olhava para ele agora com uma mistura de admiração e incredulidade. Todas aquelas músicas que me acompanharam durante tanto tempo. E você está aqui, preocupado com meus remédios, ela disse com os olhos marejados. Quando meu esposo morreu há 15 anos, eu ficava ouvindo Pai e chorava horas. Aquela música me consolava. A emoção de Dona Joana era contagiante. Fábio também estava se emocionando ao perceber o impacto real que sua música tinha tido na vida daquela mulher. Não eram apenas números de vendas ou prêmios, era a vida real de uma pessoa que tinha encontrado conforto em suas canções. A senhora quer que eu cante um pouquinho de 20 e poucos anos? Fábio perguntou suavemente. Dona Joana assentiu, sem conseguir falar. Ele começou a cantar baixinho, apenas para ela. 20 e poucos anos, vivendo a ilusão. Sua voz preencheu a farmácia com aquela melodia conhecida. Dona Joana desabou em lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção profunda, de gratidão, de incredulidade.
Não posso acreditar que estou ouvindo isso ao vivo, ela conseguiu dizer entre os soluços. O farmacêutico Antônio também estava visivelmente emocionado com a cena. Sabe, dona, Fábio disse, parando de cantar e se aproximando dela. A senhora me ensinou uma coisa importante hoje. Fazia tempo que eu não conversava com alguém que me tratasse como pessoa, não como artista. A senhora me ofereceu almoço antes mesmo de saber quem eu era. Dona Joana enxugou as lágrimas com um lenço que tirou da bolsa de crochê. É que você tem um jeito bom, meu filho. Isso não depende de ser famoso ou não. A gente sente quando uma pessoa tem coração bom. Ela fez uma pausa e acrescentou. Minha mãe sempre dizia que a educação vem de berço. A conversa estava ganhando uma profundidade que surpreendia a todos na farmácia. Roberto observava fascinado como seu cliente, acostumado com grandes plateias, estava completamente envolvido numa conversa íntima com uma aposentada de 87 anos. A senhora criou filhos? Fábio perguntou. Dona Joana suspirou. Criei 3 meninos que encontrei abandonados. Não eram meus de sangue, mas eram meus do coração. Um deles morreu num acidente de moto há 10 anos. Os outros 2 moram longe e têm suas famílias. A história de Dona Joana era tocante. Ela tinha dedicado a vida inteira a cuidar de outras pessoas. Primeiro, as crianças da escola, depois os meninos abandonados que encontrou. Quando eles eram pequenos e ficavam com pesadelo, eu cantava Pai para eles dormirem, ela contou. Sua música sempre acalmava eles. Fábio estava descobrindo uma dimensão de sua obra que nunca tinha considerado antes. Suas músicas não eram apenas entretenimento. Tinham sido companhia, consolo, força para pessoas como Dona Joana em momentos difíceis da vida. E agora? A senhora mora sozinha? Ele perguntou com genuína preocupação. Moro sim, meu filho. Na Rua das Flores, numa casinha pequena. Tenho meus vizinhos, vou à igreja domingo, converso com as pessoas na rua. Não posso reclamar. A simplicidade de Dona Joana era comovente. Ela não se vitimizava, não reclamava das dificuldades. Apenas vivia cada dia com a dignidade e o carinho que sempre teve. A senhora é uma pessoa muito especial, Fábio disse sinceramente. Especial não, meu filho. Sou uma mulher comum que sempre tentou fazer o bem. E agora estou aqui conversando com você, que sempre esteve presente na minha vida através das suas músicas. Deus escreve certo por linhas tortas. Dona Joana tinha uma sabedoria natural que impressionava. Roberto olhou o relógio e sussurrou para Fábio que eles precisavam seguir viagem. Mas o cantor estava determinado a resolver a situação dos medicamentos de Dona Joana antes de partir. Ele tinha uma ideia que poderia funcionar, respeitando a dignidade dela. O momento decisivo estava se aproximando e ninguém imaginava como aquela história simples estava prestes a tomar um rumo ainda mais especial. Fábio olhou para Roberto e fez um sinal pedindo mais alguns minutos. Havia uma determinação nos olhos dele que o empresário conhecia bem. Era a mesma de quando ele decidia gravar uma música que tocava seu coração, mesmo que não fosse comercial. Roberto, me dá uns 15 minutos. Eu preciso resolver uma coisa aqui. Dona Joana ainda estava emocionada com a revelação, mas já tinha se recomposto. Meu filho, você deve ter muitos compromissos importantes. Não precisa ficar se preocupando com uma velhinha como eu. Havia uma humildade genuína na forma como ela falava, sem autocomiseração. Dona Joana, a senhora é mais importante que qualquer compromisso meu, Fábio disse com sinceridade. Suas músicas fizeram parte da minha vida inteira. Me ajudaram em momentos difíceis, me deram força. Isso não tem preço. A troca de papéis era interessante. Agora, era ela quem estava agradecendo a ele. O farmacêutico Antônio continuava observando tudo aquilo com fascínio. Em 20 anos de profissão, nunca tinha presenciado uma cena como aquela. Um artista famoso numa farmácia de interior, preocupado genuinamente com uma cliente idosa que não conseguia pagar os remédios. Fábio se aproximou do balcão onde Antônio estava e começou a conversar baixinho com ele. Seu Antônio, quantos aposentados da cidade passam pela mesma dificuldade da Dona Joana? O farmacêutico pensou um pouco antes de responder. Olha, uns 15, 20. Todo fim de mês é a mesma história. E se eu negociasse um desconto permanente para todos eles? A diferença eu pago antecipado, mas sem que ninguém saiba que foi eu. Pode ser? A proposta de Fábio surpreendeu o farmacêutico.
Era uma solução elegante que resolveria o problema de várias pessoas ao mesmo tempo. Antônio ficou pensativo. É possível, sim. Posso criar um programa social da farmácia, dar 20% de desconto para aposentados com renda até 2 salários mínimos. Você depositaria o valor numa conta separada e eu usaria para cobrir as diferenças. A ideia estava tomando forma. Dona Joana estava sentada numa cadeira próxima ao balcão, observando a conversa, sem conseguir ouvir detalhes. Roberto aproveitou para conhecê-la melhor. A senhora trabalhou mesmo 40 anos na escola? Ele perguntou. Trabalhei sim, meu filho, de 1972 até 2012. Vi gerações inteiras passarem por lá. Deve ter sido gratificante, Roberto comentou. Dona Joana sorriu. Era muito bom, sim, especialmente quando via uma criança que chegava tímida e vai embora confiante. A comida boa ajuda no desenvolvimento, sabia? Criança bem alimentada aprende melhor. Enquanto isso, Fábio estava finalizando os detalhes com o farmacêutico. Quanto seria por mês para cobrir todos os casos? Ele perguntou. Antônio fez alguns cálculos rápidos. Uns 800, R$ 1.000 por mês. Depende do mês e dos medicamentos que precisam. Então, deixa eu depositar R$ 10.000 hoje, e você vai usando. Quando acabar, me avisa que eu reponho. Fábio decidiu rapidamente. Era uma quantia que para ele não faria diferença financeira, mas que mudaria a vida de 20 famílias na cidade. O farmacêutico ficou visivelmente emocionado. Cara, isso é muito generoso da sua parte. Vou criar o programa direito, com critérios claros, para que seja justo para todos. Eles apertaram as mãos, selando o acordo. Só uma condição. A dona Joana e os outros não podem saber que fui eu. Tem que parecer natural, um programa social da própria farmácia. Fábio foi claro nessa exigência. Ele não queria que parecesse caridade, mas sim uma política da empresa. Antônio compreendeu perfeitamente. Vou anunciar como uma parceria com um investidor anônimo que quer ajudar a comunidade. A dona Joana vai ficar feliz com o desconto e nunca vai saber que foi você. A descrição era fundamental para o sucesso do plano. Fábio voltou para perto de dona Joana, que estava conversando animadamente com Roberto sobre os tempos de escola. Dona Joana, o seu Antônio quer falar com a senhora sobre os medicamentos. Ela se levantou e foi até o balcão. Dona Joana, tenho uma notícia boa para a senhora. Antônio começou com entusiasmo. Acabamos de receber aprovação para um programa social da farmácia. Aposentados com renda até 2 salários mínimos vão ter 20% de desconto em todos os medicamentos. Os olhos de dona Joana se iluminaram. Sério mesmo, seu Antônio? Que coisa boa! Ela não questionou o timing coincidente, estava simplesmente grata pela oportunidade. Significa que eu posso levar os 3 remédios pelo preço que eu tenho? Pode sim. Na verdade, ainda vai sobrar um pouquinho de dinheiro para a senhora. Antônio confirmou, fazendo novos cálculos. O desconto reduzia o valor de R$ 103 para R$ 82. Dona Joana teria seus medicamentos completos e ainda economizaria R$ 2. Graças a Deus, ela disse, juntando as mãos como em oração. Eu sabia que Deus ia dar um jeito. Para ela, aquilo era uma bênção divina chegando no momento certo. A fé simples de dona Joana era tocante. Fábio observava tudo aquilo com uma satisfação profunda. Não era apenas a solução de um problema pontual, mas a criação de algo duradouro que ajudaria várias pessoas. Que bom que deu certo, dona, ele comentou, fingindo não saber de nada. Você trouxe sorte para mim, meu filho, dona Joana disse para Fábio. Desde que começamos a conversar, as coisas foram se resolvendo. Havia uma doçura naquela declaração que emocionou a todos presentes. Roberto estava observando tudo aquilo e percebendo uma mudança no próprio Fábio. Havia uma leveza no cantor que ele não via há muito tempo. Aquela interação genuína com uma pessoa simples estava fazendo bem para ele. Dona Joana pegou os 3 frascos de remédio e guardou na bolsa de crochê junto com o dinheiro que sobrou. Agora posso comprar pão para o café da tarde, ela disse contente. Pequenas alegrias que faziam toda a diferença na vida dela. Uma surpresa ainda maior estava por vir naquela tarde especial em Três Corações. Dona Joana estava guardando os medicamentos na bolsa quando olhou novamente para Fábio, com aquela expressão maternal que ele já conhecia bem. Meu filho, você falou que eu lembro sua mãe,
Conta um pouquinho dela para mim. A curiosidade genuína de Dona Joana sobre a vida dele era tocante. Minha mãe se chamava Nadir, Fábio começou com um sorriso nostálgico. Era uma mulher forte, trabalhou muito para criar os filhos. Tinha essa mesma mania que a senhora tem de querer alimentar todo mundo que aparecia lá em casa. A comparação fez Dona Joana sorrir com carinho. Mães são assim mesmo, né? A gente vê um rapaz longe de casa e já quer cuidar. Dona Joana fez uma pausa e acrescentou: eu tive 3 meninos que criei como filhos, mesmo não sendo meus de sangue. Encontrei eles abandonados em momentos diferentes da vida. Roberto e Antônio prestaram atenção quando ela começou a contar a história. Era impossível não se emocionar com o relato daquela mulher simples, que tinha dedicado a vida a cuidar de crianças abandonadas. O primeiro foi o Paulinho. Encontrei ele na escola quando tinha 5 anos, chorando porque a mãe não tinha vindo buscar. Esperei até de noite e nada. No outro dia a mesma coisa, na verdade ela tinha abandonado ele lá. Dona Joana contou isso sem dramaticidade, como quem relata algo natural. E aí a senhora levou ele para casa? Fábio perguntou, completamente envolvido na história. Levei sim, o que eu ia fazer? Deixar a criança desamparada? Conversei com a diretora, arrumei toda a papelada direito e criei ele como meu filho. A história continuou. Depois veio o Carlinhos, que encontrei catando comida no lixo atrás da escola. Tinha 8 anos e morava na rua há não sei quanto tempo. Levei para casa, dei banho, comida, carinho. Logo depois chegou o Marquinhos, que uma vizinha trouxe porque a mãe tinha morrido e ele não tinha ninguém. Fábio estava impressionado com a generosidade natural daquela mulher. A senhora criou 3 meninos sozinha, trabalhando na escola? Dona Joana assentiu. Criei sim. Não foi fácil, mas também não foi difícil. Criança precisa é de amor, comida e limites. O resto vai se encaixando. E eles cresceram bem? Roberto perguntou, genuinamente interessado na história. Cresceram sim. O Paulinho virou mecânico. Casou, tem 2 filhos. Mora em Poços de Caldas. O Marquinhos estudou, fez curso técnico, trabalha numa empresa em Varginha, também casou e tem família. A mudança no tom da voz de Dona Joana indicou que havia algo difícil na sequência da história. O Carlinhos morreu há 10 anos num acidente de moto. Foi muito difícil para mim. Era o mais carinhoso dos 3, sempre grudadinho comigo. Fábio sentiu um aperto no peito. Sinto muito, dona. A dor da perda era visível nos olhos de Dona Joana, mesmo depois de tanto tempo. É difícil enterrar um filho, mesmo que não seja de sangue. Às vezes até mais difícil, porque a gente escolheu amar aquela criança. A senhora ainda tem contato com os outros 2? Fábio perguntou. Tenho sim, meu filho, mas você sabe como é. Eles têm suas vidas, suas famílias. Ligam de vez em quando, vêm me visitar no Natal e no meu aniversário. Não posso reclamar. Havia uma aceitação serena na forma como Dona Joana falava sobre a solidão. Ela não se vitimizava, apenas constatava a realidade com a sabedoria de quem viveu muito e aprendeu a aceitar os ciclos da vida. Quando eles eram pequenos e ficavam com medo ou doentes, eu cantava para eles dormirem, ela continuou. Tinha umas músicas que sempre funcionavam. Pai, do Fábio Júnior, era uma das favoritas. O Carlinhos adorava essa música. Fábio teve que engolir a emoção ao ouvir aquilo. Sua música tinha sido usada por aquela mãe de coração para acalmar crianças abandonadas. Havia uma beleza e um significado nisso que ele nunca tinha imaginado quando compôs a canção. A senhora lembra da letra? Ele perguntou suavemente. Dona Joana fechou os olhos e começou a recitar. Pai, você foi meu herói, meu bandido, meu amigo e inimigo. Sua voz estava embargada pela emoção. Essa música fala tudo o que eu queria falar para aqueles meninos sobre o que é ser pai e mãe ao mesmo tempo. Ela explicou. Porque eu era os 2 para eles, né? Tinha que ser firme quando precisava, carinhosa quando eles precisavam de colo. O farmacêutico Antônio estava visivelmente emocionado ouvindo a história. Dona Joana, a senhora é um exemplo para toda a cidade. Todo mundo aqui conhece sua história e tem admiração pela senhora. O reconhecimento da comunidade era importante para ela. Não fiz nada demais, seu Antônio. Só fiz o que qualquer pessoa com coração deveria fazer. Criança abandonada não pode ficar na rua. A simplicidade com que ela enxergava seus atos heróicos era impressionante.
Roberto olhou para Fábio e viu que o cantor estava profundamente tocado pela história. Havia uma conexão especial acontecendo ali, algo que ia muito além de um encontro casual numa farmácia de interior. Sabe, dona Joana, Fábio disse, a senhora me ensinou algo muito importante hoje. Existe uma forma de amar que não depende de sangue, só depende de escolha. A senhora escolheu amar aqueles meninos, e isso fez toda a diferença na vida deles. Dona Joana sorriu com aquela doçura maternal. É assim mesmo, meu filho. Amor não é só sentimento, é decisão. Todo dia a gente decide amar ou não amar. Eu escolhi amar aqueles meninos todo santo dia. A sabedoria simples daquela mulher estava impactando profundamente Fábio. Ele começava a entender que aquele encontro não era casual. Era exatamente o que ele precisava naquele momento da vida. Tudo mudaria nos próximos minutos, de uma forma que ninguém esperava. Eram quase meio-dia quando Dona Joana olhou para Fábio com aquela expressão determinada que ele já estava aprendendo a reconhecer. Meu filho, você não almoçou ainda, né? Vem lá em casa comigo. Não aceito não como resposta. A insistência maternal dela era ao mesmo tempo firme e carinhosa. Roberto sussurrou para Fábio que eles tinham compromisso em Belo Horizonte às 4 da tarde. Dá tempo, Roberto. São só 15 minutos até lá. Eu almoço rapidinho com ela e seguimos viagem. Havia uma determinação no cantor que seu empresário conhecia bem. Quando Fábio decidia algo do coração, não havia argumento que mudasse sua opinião. Dona Joana, eu aceito o convite, mas com uma condição, Fábio disse sorrindo. A senhora deixa eu levar alguma coisa. Tem um mercado aqui perto? Ela balançou a cabeça negativamente. Não precisa de nada, meu filho. Tenho tudo em casa, fiz compras ontem. A caminhada até a casa de Dona Joana durou exatamente 12 minutos. Ela morava na Rua das Flores, número 123, numa casinha pequena de 3 cômodos, pintada de branco com detalhes azuis. O portão era baixo, havia um pequeno jardim com rosas vermelhas na frente e uma mangueira que dava sombra para metade do quintal. Que casa aconchegante! Fábio elogiou sinceramente ao entrar. A sala era simples, mas muito limpa, com um sofá de tecido florido, uma televisão antiga, muitas fotografias nas paredes e um aparelho de som pequeno em cima de uma estante. Obrigada, meu filho. É pequenininha, mas é minha. As fotografias chamaram a atenção de Fábio. Havia dezenas delas, crianças em diferentes idades, formaturas, casamentos, bebês. Esses são os meninos que a senhora criou? Ele perguntou, observando uma foto onde Dona Joana aparecia mais nova, abraçada com 3 garotos. São, sim. Essa é de quando eles eram pequenos. O Paulinho tinha 8 anos, o Carlinhos 10 e o Marquinhos 6. Olha como eram bonitos. O orgulho maternal em sua voz era evidente. Havia também fotos dela na escola, sempre cercada de crianças, sempre sorrindo. A senhora guardou tudo, Fábio comentou emocionado ao ver tanto amor preservado em fotografias. Memória boa é tesouro, meu filho, principalmente quando a gente fica sozinha. Essas fotos me fazem companhia. Dona Joana foi para a cozinha e Fábio a seguiu. Era um ambiente pequeno, mas muito organizado, com uma mesa redonda para 4 pessoas, fogão antigo, mas bem conservado, e muitos potes de temperos caseiros. Vou fazer um feijão tropeiro rapidinho e um frango ensopado. Você come frango? Como sim, dona. Mas não precisa se incomodar muito, Fábio disse, sentando-se à mesa. Roberto decidiu esperar no carro, respeitando aquele momento especial. Incomodar nada. É um prazer cozinhar para alguém. Fazia tempo que não recebia visita. Enquanto Dona Joana cozinhava, ela cantarolava baixinho. Fábio reconheceu a melodia. Era 20 e poucos anos. A senhora está cantando minha música, ele disse sorrindo. Estou mesmo. Tenho essa mania. Quando estou contente, sempre canto essa música. A simplicidade daquela cena era profundamente tocante. Um dos maiores nomes da música brasileira sentado numa cozinha simples de interior, ouvindo uma aposentada cantarolar sua própria canção enquanto preparava um almoço caseiro. Havia uma beleza autêntica nisso que nenhum palco do mundo poderia reproduzir. Dona Joana, posso fazer uma pergunta pessoal? Fábio disse. Claro, meu filho. Pergunta tudo o que quiser. Ele hesitou um pouco antes de continuar.
A senhora nunca se sentiu sozinha depois que os meninos cresceram e foram viver suas vidas? Ela parou de mexer o feijão e se virou para ele. Sinto sim, às vezes, especialmente de noite, quando a casa fica muito quieta. Mas aí eu lembro de tudo o que vivi, de quantas pessoas passaram pela minha vida, de quanto amor eu recebi e dei. Solidão é diferente de estar sozinha, sabia? A sabedoria daquela resposta impressionou Fábio. Como assim? Dona Joana se sentou à mesa para conversar melhor. Estar sozinha é não ter ninguém por perto fisicamente. Solidão é não ter ninguém no coração. Eu posso estar sozinha aqui em casa, mas meu coração está cheio de amor por todos que já passaram pela minha vida. Isso inclui os vizinhos, as crianças da escola, meus meninos, e agora você também, ela continuou. Quando a gente ama de verdade, as pessoas ficam para sempre dentro da gente. Não é porque elas foram embora que o amor acabou. Fábio estava sendo profundamente tocado por aquela filosofia de vida simples, mas poderosa. A senhora tem uma sabedoria muito grande. Dona Joana sorriu. Não é sabedoria não, meu filho. É experiência. 87 anos te ensinam muita coisa sobre amor e perda. O cheiro da comida estava enchendo a cozinha. Feijão tropeiro com linguiça calabresa, frango ensopado com batatas e cenouras, arroz branco soltinho e uma salada de tomate com cebola. Nossa, que comida gostosa! Fábio elogiou quando ela serviu os pratos. Come bastante, meu filho. Você está muito magro. Artista não pode ficar sem comer direito. O instinto maternal de Dona Joana estava em plena ação. Fábio comeu com genuíno apetite. Fazia tempo que não sentia o gosto de comida caseira feita com tanto carinho. Durante o almoço, ela contou mais histórias da escola, das crianças que tinham marcado sua vida, dos momentos difíceis que enfrentou, criando os meninos sozinha. Teve uma época que o Carlinhos ficou doente, com pneumonia. Fiquei 3 noites sem dormir cuidando dele no hospital. E como a senhora aguentou tudo isso? Fábio perguntou. Com fé, meu filho, e com música. Quando a vida apertava, eu cantava. Suas músicas me deram força em momentos muito difíceis. Pai era minha favorita para os momentos mais pesados. Fábio estava descobrindo uma dimensão completamente nova de sua obra. Suas canções não eram apenas entretenimento. Tinham sido companheiras consoladoras, fonte de força para pessoas reais em situações reais. Havia um significado nisso que o emocionava profundamente. Quando terminaram de comer, Dona Joana insistiu para fazer café. Café mineiro é obrigatório depois do almoço. Enquanto o café passava, ela mostrou mais fotografias para Fábio, contando histórias de cada uma. Havia tanto amor preservado naquelas memórias. Era quase 2 horas da tarde quando Fábio percebeu que precisava ir embora. Mas havia uma coisa que ele precisava fazer antes de partir. O inesperado estava acontecendo dentro do coração dele. Fábio sabia que aquele momento especial estava chegando ao fim, mas sentia que não podia ir embora sem fazer algo mais significativo. Não era apenas sobre os medicamentos, era sobre reconhecer o valor daquela mulher extraordinária que havia tocado seu coração de uma forma única. Dona Joana, esse almoço foi o melhor que tomei em muito tempo, ele disse sinceramente. Não é só a comida que estava deliciosa, mas o carinho com que foi feito. A senhora me lembrou do que realmente importa na vida. Dona Joana estava lavando a louça e sorriu com aquela doçura maternal. Fico feliz que tenha gostado, meu filho. Para mim também foi especial. Fazia tempo que não conversava tanto, que não ria tanto. Havia uma satisfação genuína em sua voz. Fábio se levantou da mesa e foi até a estante onde estava o aparelho de som antigo. Esse rádio ainda funciona? Dona Joana secou as mãos e se aproximou. Funciona sim. É antigo, mas ainda pega bem. É nele que escuto suas músicas todo dia. A senhora escuta todo dia? Fábio perguntou, tocado pela informação. Escuto sim. De manhã, quando acordo, de tarde, quando estou limpando a casa, de noite antes de dormir. Suas músicas são minha companhia, principalmente depois que o Carlinhos morreu. Era nesse momento que Fábio decidiu fazer algo que jamais havia feito em toda a sua carreira. Algo completamente espontâneo, motivado puramente pelo amor que sentia por aquela mulher especial. Dona Joana, posso cantar Pai inteira para a senhora? Aqui, agora, só para a senhora. Os olhos de Dona Joana se encheram de lágrimas instantaneamente.
Meu Deus, meu filho, você cantaria para mim? A incredulidade e a emoção em sua voz eram tocantes. Não só cantaria, como quero muito cantar. A senhora merece uma apresentação particular. Fábio se posicionou na pequena sala, ao lado da estante com as fotografias. Dona Joana se sentou no sofá, com as mãos juntas, como se estivesse rezando. A luz da tarde entrava pela janela, criando uma atmosfera quase mágica naquele ambiente simples. Essa música é especial para mim, porque fala sobre família, sobre amor, sobre ser presente na vida das pessoas que amamos, Fábio disse antes de começar. E a senhora foi presente na vida de tantas pessoas, dos seus meninos, das crianças da escola, e hoje foi presente na minha vida também. Ele começou a cantar a capela, apenas com sua voz preenchendo aquela sala pequena. Pai, você foi meu herói, meu bandido, meu amigo e inimigo. Sua voz, sem instrumentos, sem microfone, sem palco, tinha uma intimidade e uma emoção que raramente conseguia alcançar em grandes apresentações. Dona Joana chorava em silêncio, absorvendo cada palavra, cada nota daquela apresentação única. Era como se toda a sua vida estivesse sendo cantada naquele momento. Todo o amor que deu e recebeu, toda a dedicação, toda a entrega maternal. Pai, eu cresci e não cresci. Te perdi e te achei. Pai, você foi o meu espelho, meu melhor defeito. Pai, eu quero que você saiba que eu gosto de você, pai. E às vezes, eu não sei como dizer. A letra ganhava uma dimensão especial naquele contexto. Quando terminou, o silêncio na sala era emocionante. Dona Joana estava visivelmente emocionada, mas era uma emoção de gratidão profunda. Obrigada, meu filho. Essa foi a coisa mais bonita que já aconteceu na minha vida. Vou guardar esse momento no meu coração para sempre. Fábio se aproximou dela e, num gesto completamente natural, deu um abraço apertado naquela mulher que havia se tornado tão especial para ele em poucas horas. Obrigado, dona. A senhora me ensinou tanto hoje. Me lembrou do que é importante de verdade. Você trouxe alegria para uma velhinha hoje, Dona Joana disse entre lágrimas. E luz para o meu coração também. Vou sempre lembrar da senhora quando cantar essa música. O intercâmbio emocional entre eles era profundo e genuíno. Roberto buzinou discretamente do lado de fora, sinalizando que precisavam partir. Fábio sabia que o momento da despedida havia chegado. Dona Joana, eu preciso ir agora, mas quero que a senhora saiba que hoje foi um dia muito especial para mim. Para mim também, meu filho. Você me deu um presente que ninguém nunca me deu. Cantou para mim na minha própria casa. Isso não tem preço. A gratidão de Dona Joana era comovente. Antes de sair, ela foi até a cozinha e voltou com um pacotinho embrulhado em papel de pão. Leva esses biscoitos de polvilho que fiz ontem, para você comer na viagem. O gesto simples, mas carinhoso, era típico dela, sempre pensando em cuidar dos outros. A senhora não precisava, Fábio disse, recebendo o pacote com carinho. Precisava sim. Mãe sempre manda comida para o filho que vai viajar. Ela o havia adotado emocionalmente naquele dia. E ele sentia o mesmo carinho maternal que ela devotava a todas as pessoas importantes em sua vida. Na porta da casa, Dona Joana deu uma bênção nele, como fazia com seus meninos quando eram pequenos. Que Deus te proteja sempre, meu filho. Que você seja sempre feliz e continue levando alegria para as pessoas com suas músicas. Fábio entrou no carro levando no peito uma emoção que não sentia há anos. Era uma mistura de gratidão, amor, paz e renovação. Aquele encontro casual numa farmácia de interior tinha se transformado em algo que mudaria sua perspectiva sobre muitas coisas. A transformação final estava começando para ambos, de formas diferentes, mas igualmente significativas. No carro durante a viagem para Belo Horizonte, Fábio estava mais quieto que o normal. Roberto, que o conhecia há 15 anos, percebia que algo profundo havia acontecido naquela tarde em Três Corações. Como foi o almoço? Ele perguntou discretamente. Foi especial, Roberto, muito especial, Fábio respondeu, olhando pela janela. Aquela mulher me ensinou coisas que eu tinha esquecido, sobre simplicidade, sobre amor verdadeiro, sobre o que realmente importa na vida. Havia uma reflexão profunda acontecendo dentro dele. Ela tratou você de forma diferente? Roberto quis entender melhor.
Ela me tratou como pessoa, não como artista. Me ofereceu comida, me deu conselhos como uma mãe faz, se preocupou se eu estava bem alimentado. Quando foi a última vez que alguém se preocupou comigo assim? Roberto pensou na pergunta e percebeu que realmente fazia tempo que Fábio recebia cuidado genuíno de alguém. A vida artística, com toda a sua grandeza, também criava uma barreira entre as pessoas e os sentimentos verdadeiros. Fez bem para você, ele comentou. Fez muito bem. Me lembrou de quem eu sou além dos palcos, Fábio disse, pegando o pacotinho de biscoitos que Dona Joana havia preparado. Olha isso, Roberto. Biscoitos caseiros para eu comer na viagem. Quando foi a última vez que alguém fez isso para mim? Enquanto isso, em Três Corações, Dona Joana estava arrumando a casa após o almoço especial. Ela lavava a louça, cantarolando baixinho Pai, repassando na memória cada momento daquela tarde extraordinária. Havia uma alegria diferente no coração dela, uma satisfação profunda. Ela olhou para a mesa onde Fábio havia comido e sorriu. Quem diria que eu ia almoçar com o Fábio Júnior na minha cozinha? Murmurou para si mesma. E ele cantou para mim, só para mim. A lembrança daquela apresentação particular a emocionava novamente. O telefone tocou às 4 da tarde. Era o Paulinho, um de seus filhos criados, ligando de Poços de Caldas. Oi, mãe, como está? A ligação, que acontecia sempre na terça-feira, teve um sabor especial naquele dia. Estou ótima, meu filho. Hoje foi um dia muito especial para mim, Dona Joana contou animada. Conheci uma pessoa muito especial e almoçamos juntos aqui em casa. Ela decidiu não revelar quem era. Queria guardar aquele segredo só para ela por enquanto. Que bom, mãe. A senhora precisa sair mais, conhecer pessoas, Paulinho disse do outro lado da linha. Você tem razão, meu filho. Hoje me lembrei de como é bom conversar, receber alguém em casa, cozinhar para uma pessoa especial. Após a ligação, Dona Joana se sentou na poltrona da sala e olhou para as fotografias na parede. Havia uma foto dela mais nova, na escola, cercada de crianças. Hoje eu cuidei de mais um, ela disse para a fotografia, como se falasse com sua versão mais nova. Em Belo Horizonte, Fábio chegou ao hotel pensativo. O show seria no dia seguinte, mas sua mente estava em Três Corações, na casa simples com rosas no jardim, na cozinha onde comeu o melhor almoço dos últimos anos. Roberto, posso te pedir uma coisa? Claro. O que você precisa? Roberto estava organizando os detalhes do show. Quero que você pesquise sobre aquela farmácia. Se o programa de desconto que criamos está funcionando bem, se outras pessoas estão sendo beneficiadas. Quero saber se está dando certo. Você quer acompanhar os resultados? Roberto entendeu que aquilo não tinha sido apenas um gesto isolado para Fábio. Quero sim. E se precisar de mais dinheiro para manter o programa, pode providenciar. Quero que seja algo duradouro. Naquela noite, Dona Joana jantou sozinha, como sempre, mas o sentimento era completamente diferente. Ela não estava solitária. Estava acompanhada pelas lembranças daquele dia especial. Obrigada, meu Deus, ela rezou antes de dormir, por esse presente maravilhoso que o Senhor me deu hoje. Fábio também teve dificuldade para dormir. Ficou pensando na simplicidade daquela vida, na sabedoria daquelas palavras simples, na forma como Dona Joana enxergava o amor e a família. Amor não é só sentimento, é decisão. Ele lembrou das palavras dela. No dia seguinte, durante o show em Belo Horizonte, quando Fábio cantou Pai, ele pensou em Dona Joana na plateia de sua casa, ouvindo aquela mesma música no rádio antigo. Havia uma conexão emocional que dava um significado novo à apresentação. Essa música é especial para mim, ele disse ao microfone sem explicar porquê. A plateia não precisava saber sobre a tarde em Três Corações, sobre o almoço caseiro, sobre a apresentação particular numa sala pequena. Aquilo era só dele e dela. Após o show, Roberto trouxe notícias da farmácia. Falei com o Antônio. O programa está funcionando perfeitamente. Já beneficiou 17 aposentados esta semana. Todos acham que é uma iniciativa da própria farmácia. Que bom, Fábio sorriu satisfeito. E a Dona Joana? Roberto sorriu. Segundo o farmacêutico, ela está radiante. Contou para as vizinhas que conheceu um rapaz muito educado que a lembrou dos filhos. Não revelou quem era você. A descrição de Dona Joana tocou Fábio profundamente. Ela havia guardado aquele momento especial como um tesouro pessoal.
sem usar a situação para chamar atenção ou ganhar algum tipo de status na cidade. O final surpreendente de toda essa história ainda estava por chegar. 3 meses depois, Fábio estava em seu escritório em São Paulo, quando Roberto entrou com uma expressão diferente no rosto. Era uma sexta-feira, final de novembro, e eles estavam preparando a agenda de shows para dezembro, quando o empresário recebeu uma ligação inesperada. Fábio, acabei de falar com o farmacêutico de Três Corações. Tenho uma novidade sobre a dona Joana, Roberto disse, sentando-se na frente da mesa. O cantor imediatamente parou o que estava fazendo e prestou atenção total. O que aconteceu? Ela está bem? Fábio perguntou, com preocupação genuína na voz. Nos últimos meses, ele havia pensado muitas vezes naquela tarde especial, naquele almoço caseiro, na apresentação particular na sala pequena. Dona Joana havia se tornado uma presença constante em sua memória. Ela está bem, mas aconteceu uma coisa que você precisa saber. Roberto continuou. O Antônio me contou que na semana passada apareceu um casal na farmácia procurando por ela. Era um homem de uns 40 anos com uma mulher e 2 crianças pequenas. Fábio ficou curioso com a história. Eram parentes dela? Roberto balançou a cabeça. Não exatamente. Era uma das crianças da escola que ela cuidava há mais de 20 anos. O homem cresceu, se formou, virou dentista, casou e teve filhos. Ele estava procurando a tia Joana da escola. E conseguiu encontrar? Fábio perguntou, imaginando a emoção daquele reencontro. Conseguiu. O Antônio deu o endereço e eles foram até a casa dela. Quando ela abriu a porta e viu aquele homem adulto chamando-a de tia Joana, ela desabou em lágrimas. A história estava emocionando Fábio. Que lindo isso! Roberto continuou. Mas o melhor ainda está por vir. O homem contou para ela que nunca esqueceu do carinho que recebia na escola, da comida gostosa que ela preparava, da forma maternal como cuidava de todas as crianças. E aí, Fábio estava ansioso para saber o final. Ele se mudou para Três Corações com a família. Comprou uma casa na mesma rua que ela, a 3 quarteirões de distância. Disse que queria que os filhos dele crescessem perto da avó Joana e que ele queria retribuir todo o carinho que recebeu quando era criança. Fábio ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo a informação. Havia uma beleza perfeita naquela reviravolta da vida. Ela não está mais sozinha, ele murmurou com uma satisfação profunda. Não está. E tem mais. A esposa dele é enfermeira e se ofereceu para acompanhar a dona Joana nas consultas médicas. Incrível como a vida dá voltas, Fábio comentou. Durante 40 anos, ela cuidou de crianças na escola. Depois criou 3 meninos abandonados, sempre doando amor sem pedir nada em troca. E agora, aos 87 anos, recebe de volta todo esse amor. Roberto assentiu. O Antônio disse que ela está radiante. A casa que estava sempre silenciosa, agora tem barulho de crianças de novo. Ela voltou a cozinhar grandes quantidades. Voltou a cantar o dia todo. A transformação na vida de Dona Joana era comovente. E sabe o que ela disse quando o rapaz perguntou como poderia retribuir todo o carinho? Roberto continuou. Ela disse, só quero que você seja feliz e trate seus filhos com o mesmo amor que seus pais deveriam ter te dado. Fábio sorriu, reconhecendo a sabedoria e generosidade de Dona Joana nessa resposta. Ela continua sendo mãe de todos. Roberto concordou. E tem uma coisa engraçada. O farmacêutico contou que ela sempre fala de um rapaz muito educado que conheceu na farmácia, que a lembrava dos filhos e que cantava igual ao Fábio Júnior. Ela nunca contou que era eu mesmo? Fábio perguntou surpreso. Nunca. Guardou o segredo até hoje. O Antônio acha que ela quer preservar aquela memória especial só para ela. A descrição de Dona Joana continuava impressionando Fábio. Naquele momento, Fábio tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo Roberto. Sabe o que eu vou fazer? Vou até Três Corações no próximo fim de semana. Quero conhecer essa família nova. Quero ver a Dona Joana feliz com sua nova rotina. Você quer fazer uma visita? Roberto perguntou. Quero sim, mas discreta como amigo, não como artista. Quero levar um presente para as crianças, quero almoçar novamente na casa dela, quero ver como está essa nova fase da vida dela. Roberto organizou tudo discretamente. No sábado seguinte, Fábio dirigiu até Três Corações num carro simples, sem chamar atenção.
Quando bateu na porta da casa na Rua das Flores, foi recebido com a mesma alegria maternal de 3 meses antes. "Meu filho, que surpresa maravilhosa!" Dona Joana exclamou, abraçando-o apertado. "Entre, entre, que alegria te ver de novo!" A casa tinha um movimento diferente. Havia brinquedos espalhados, vozes de crianças vindas do quintal, cheiro de comida caseira mais intenso. "Dona Joana, trouxe uns presentes para as crianças", Fábio disse, mostrando uma sacola com brinquedos. "Que coisa boa, meu filho. Elas vão ficar loucas de alegria." A generosidade natural de Fábio encontrava sempre eco na gratidão de Dona Joana. Durante o almoço, Fábio conheceu Eduardo, o dentista que havia se mudado para perto de Dona Joana, sua esposa Marina e os 2 filhos, Miguel, de 6 anos, e Laura, de 4. "Tia Joana sempre fala do senhor", Eduardo comentou. "Diz que você trouxe muita alegria para ela." "Ela que trouxe alegria para mim", Fábio respondeu sinceramente. "Aquele dia mudou minha perspectiva sobre muitas coisas." A conexão entre eles continuava especial, mesmo 3 meses depois. Quando as crianças descobriram que ele era cantor, pediram uma música. Fábio cantou Pai novamente, mas dessa vez para uma plateia maior na mesma sala pequena. Dona Joana chorou de emoção, lembrando da primeira vez. "Sabe, meu filho", ela disse quando ficaram sozinhos por alguns minutos, "você me disse naquele dia que amor é decisão. Hoje eu vejo como isso é verdade. Eduardo decidiu me amar como avó, as crianças decidiram me amar como neta, e eu decidi amar eles como família. E eu decidi te amar como filho do coração", ela acrescentou, tocando o rosto de Fábio com carinho maternal. "Você sempre será especial para mim." A declaração emocionou profundamente o cantor. Quando Fábio voltou para São Paulo naquela tarde, levava no coração a certeza de que alguns encontros na vida não são casuais. São presentes que recebemos exatamente quando precisamos. Dona Joana havia recebido uma nova família quando mais precisava de companhia. Ele havia recebido uma lição sobre simplicidade e amor genuíno quando estava perdendo a conexão com o que realmente importava. 3 meses depois daquele encontro casual numa farmácia de interior, 2 vidas haviam sido transformadas de forma silenciosa, mas profunda. Dona Joana não estava mais sozinha. Estava cercada pelo amor que havia plantado durante décadas de dedicação a outras pessoas. Fábio havia reencontrado o significado verdadeiro de sua música. Não apenas entretenimento, mas companhia e consolo para pessoas reais. O programa de desconto da farmácia continuava beneficiando os aposentados da cidade. A casa da Rua das Flores voltara a ter vida e alegria. E sempre que Fábio cantava Pai em seus shows, ele pensava na primeira plateia que havia cantado aquela música. Uma mulher de 87 anos, numa sala pequena, que o havia ensinado que o maior sucesso de uma vida não se mede em aplausos, mas em quantas pessoas você consegue amar de verdade. Essa é a história de um encontro que começou com remédios numa farmácia e terminou com 2 corações curados pelo remédio mais poderoso que existe, o amor genuíno entre pessoas que se escolhem como família. Que história emocionante de Fábio Júnior e Dona Joana. Uma senhora de 87 anos que não conseguia pagar seus remédios encontrou um anjo em forma de cantor. O carinho maternal dela tocou o coração do artista de uma forma única. Se essa história tocou seu coração também, deixe seu comentário contando o que achou. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias assim. Compartilhe com quem você ama para espalhar essa lição de amor verdadeiro. Que Deus abençoe e proteja sua família sempre, guardando cada um com muito carinho,